Olá pessoal, tudo bem? A gente vai conversar um pouquinho agora a respeito da mais complexa das classes de palavras que existem. Eu estou falando a respeito dos verbos. Bom, a primeira coisa importante que você deve lembrar a respeito dos verbos é que, da mesma forma que os substantivos, os verbos, eles fazem parte daquelas classes de palavras que são classes nucleares. O que significa dizer isso? Significa dizer que elas funcionam como núcleos, ou seja, elas não precisam das outras classes para existirem. É por esse motivo que a gente pode montar tantos enunciados de sentido completo apenas com substantivos e verbos. Barulho incomoda, acidentes acontecem, alunos estudam. Bom, mas mesmo comparando essas duas classes nucleares, a gente vai dizer que os verbos são bem mais complexos do que os substantivos. E por que isso? Vamos partir para a definição do que é um verbo? Bom, se a gente adotar um critério semântico, a gente vai dizer que o verbo ele designa ações, estados, processos, fenômenos. É por isso que andar, dormir, comer, ser, estar, parecer, continuar, permanecer, terminar, chover, nevar, ventar, são verbos. Do ponto de vista semântico, é isso que define o verbo. Mas o traço mais relevante para você entender o que é o verbo não é pelo critério semântico, não. É pelo critério mórfico, pelo critério morfológico, que envolve a forma da palavra. Os verbos, eles se flexionam em número, singular e plural, em pessoa, primeira, segunda e terceira, em tempo e em modo. E dessas características, a mais importante aqui é justamente essa noção de tempo. Por quê? Porque o verbo é a única classe de palavras que existe que se flexiona em tempo. O que significa dizer isso? Que eu posso escrever um verbo de maneira diferente para indicar passado, presente e futuro. Todo mundo entende a diferença entre amei, passado, amo, presente, e amarei, futuro. A única classe de palavras que tem esse poder de, pela flexão, pela terminação, indicar tempo é o verbo. Esse é o traço mais importante, então, para você entender o que é verbo. Mais importante mesmo do que esse critério semântico. Agora, eu falei um pouco da complexidade do verbo. Para você entender isso um pouquinho melhor, vamos comparar o verbo com duas classes de palavras que você conhece, o substantivo e o adjetivo. Bom, o substantivo menino, ele pode ser escrito na forma feminina, menino, e a gente pode aqui acrescentar o S e criar os plurais. Meninos, meninas. Da mesma forma, eu tenho o adjetivo bonito no masculino, bonita no feminino, bonitos no masculino plural, bonitas no feminino plural. Bom, isso significa que um substantivo, que um adjetivo, eles podem ser escritos de até 4 modos diferentes, considerando as flexões de gênero e de número. Pois bem, e de quantas maneiras diferentes um verbo pode ser escrito? Bom, se a gente considerar que existem 6 pessoas, 3 do singular e 3 do plural, o verbo já ganha de substantivos e de adjetivos. Bom, em português, só para você ter uma ideia, existem 11 tempos verbais simples. O que significa, fazendo uma conta rápida, que um verbo pode ser escrito de mais de 60, não é exagero o que eu estou falando, modos diferentes. Daí a complexidade morfológica do verbo, que exige uma atenção especial. Agora, eu queria que você tomasse cuidado com um detalhe que é o seguinte. Quando a gente pensa numa palavra como amar, tudo bem, ela é verbo, mas isso não significa que toda vez que ela vai aparecer no texto, ela é verbo. Eu posso, por exemplo, substantivar essa palavra, dizendo que a coisa mais importante do mundo é o amar. E você sabe que quando uma palavra vem acompanhada de um artigo, ela se substantiva. Ora, será que você percebe que a partir do momento que eu substantivo essa palavra, não faz mais sentido eu pensar naquela tal flexão de tempo que eu apontei para vocês?
Portanto, esse é o elemento mais importante para você entender o que é um verbo. Um verbo se flexiona para indicar tempo. Se ele não indicar tempo e vier acompanhado de artigo, é porque, na verdade, ele não é um verbo. Ao menos, ele não é um verbo naquele contexto específico. Bom, vamos partir agora para a nossa discussão a respeito da conjugação verbal. Bom, você já sabe que um verbo em português, ele pode ser escrito de mais de 60 maneiras diferentes. Isso significa que, por causa das flexões verbais, cada verbo da língua admite muitas terminações diferentes. Pois bem, quando a gente fala que a gente vai conjugar um verbo, a gente está dizendo que a gente vai apresentar todas as suas flexões. Pois bem, a gente pode começar falando sobre a existência de 3 grandes grupos de verbos. Existem os verbos que a gente chama de verbos regulares. Existem os verbos que a gente chama de verbos irregulares. Existem os verbos que a gente chama de verbos defectivos. Bom, vamos pensar, por exemplo, num verbo regular. O verbo comer, ele é um verbo regular. Por quê? Porque ele é conjugado de acordo com um modelo que todo falante nativo da língua tem na cabeça. O verbo irregular é aquele que não é conjugado de acordo com esse modelo. Por exemplo, o verbo fazer. Você já deve ter reparado, por exemplo, que uma criança, quando vai conjugar um verbo como fazer, tem uma tendência a se complicar. Então, imagine a situação em que um garoto fez alguma coisa, brigaram com ele, e ele lá do alto dos seus 3, 4 anos diz: poxa, mas eu não fazia nada. Por que será que a criança diz fazi em vez de fiz? Ora, porque ela está fazendo uma analogia com os verbos regulares. Comer, comi. Varrer, varri. Bater, bati. Fazer, fazi. No entanto, esse verbo fazer é a comprovação de que nem todos os verbos da língua podem ser conjugados por esse modelo. E isso é importante que se diga, não é uma característica do português. Todas as línguas têm determinados verbos que são irregulares. E existem verbos que a gente vai dizer que são muito irregulares. São aqueles verbos que têm defeito de conjugação. São os verbos defectivos. Um exemplo é o verbo abolir, o verbo colorir, o verbo demolir, o verbo falir, que não são conjugados em todas as pessoas. No caso do abolir, por exemplo, ele começa a ser conjugado no presente apenas pela segunda pessoa. Não se diz eu abolo ou eu abulo no padrão culto da língua. Agora, antes de entrar na discussão sobre os regulares e os defectivos, vale a pena a gente conhecer os verbos regulares. Pois bem, coloquei 3 verbos aqui. O verbo cantar, o verbo bater e o verbo partir. O verbo cantar é o verbo da primeira conjugação. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar, maior parte dos verbos da língua. Bater são os verbos da segunda conjugação, os verbos terminados em er. Partir, os verbos mais raros, terminados em ir, são os verbos da terceira conjugação. Olha, se só houvesse verbos regulares em português, seria muito fácil aprender a conjugá-los, porque todos seriam conjugados a partir do modelo do cantar, do bater e do partir. Vamos começar, então, pelo presente do indicativo? Me acompanha aqui, ó. Cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Verbo bater. Eu bato, tu bates, ele bate, nós batemos, vós bateis, eles batem. Verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Será que você conseguiu perceber algumas coisas em comum entre esses verbos? Eu vou te ajudar. Dá uma olhada aqui nesses detalhes que eu apontei. Será que você conseguiu perceber que as terminações são sempre as mesmas, independentemente do verbo ser da primeira, da segunda ou da terceira conjugação? Primeira pessoa termina em o, segunda pessoa termina em s, terceira pessoa não tem um final específico, primeira do plural mos, segunda do plural is,
E quando o final não é is, eu já dou a dica para você, é des, terceira do plural, m. A única diferença, então, entre o cantar e o bater é a vogal temática. Você viu que no cantar é A. Você viu que no bater é E. E veja que o verbo da terceira conjugação, olha que interessante, ele é quase igual. Dá uma olhada aqui, ó, ao verbo da segunda. A única diferença é no partimos e no partis, em que há uma troca aí do E por I e aqui desaparece o E. Mas o que eu queria que você entendesse é algo muito simples. Se você sabe conjugar o cantar, gente, você sabe conjugar todo o verbo regular do primeiro grupo. Quer ver? Verbo dançar. Eu danço, tu danças, ele dança. Nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Pode ser um verbo cujo significado você nem conhece. O verbo apropinquar-se. Eu me apropinquo, tu te apropinquas, ele se apropinqua. Nós nos apropinquamos, vós vos apropinquais, eles se apropinquam. Se o verbo é regular, ele é conjugado por esse modelo. O modelo do bater é o mesmo do comer. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. O do partir é o mesmo de aplaudir. Eu aplaudo, tu aplaudes, ele aplaude. Nós aplaudimos, vós aplaudis, eles aplaudem. Seria ótimo que todos os verbos fossem conjugados por esse modelo, mas não é isso que acontece. E existem alguns verbos irregulares que vocês precisam conhecer. Eu queria dar destaque, basicamente, a 4 deles, que são verbos muito usados. Vamos começar a conjugá-los? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o verbo ver, o verbo ter, o verbo pôr e o verbo vir. Verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Verbo pôr. Eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes, eles põem. Verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Bom, por que eu estou destacando esses verbos? Por 2 motivos. Primeiro, porque eles são verbos de largo uso na língua, então são aquelas irregularidades que você precisa conhecer. Mas mais importante do que isso é você saber que existem muitos verbos que são derivados deles e que são conjugados por esse modelo. Por exemplo, como é que você conjuga o verbo rever? Eu revejo, tu revês, ele revê. Nós revemos, vós revedes, eles revêem. Como é que você conjuga o verbo manter? Eu mantenho, tu mantens, ele mantém. Nós mantemos, vós mantendes, eles mantêm. E o verbo pressupor? Eu pressuponho, tu pressupões, ele pressupõe. Nós pressupomos, vós pressupondes, eles pressupõem. E o verbo vir? E o verbo, aliás, intervir? Eu intervenho, tu intervens, ele intervém. Nós intervimos, vós intervindes, eles intervêm. O que eu quero que você perceba é que muitos verbos são conjugados pelo modelo do ver. Antever, rever, prever. Pelo ter, eu tenho a conjugação de deter, manter, abster, reter. Pelo pôr, supor, dispor, predispor, pressupor. Pelo vir, intervir, provir, advir. O que significa que conhecer essas conjugações aqui é importante não apenas por causa desses 4 verbos, mas por todos os seus derivados. A gente vai se concentrar, então, nessas aulas, basicamente nesse grupo de 4 verbos. Ver, ter, pôr e vir. Vamos lá? Tem um exercício para a gente fazer a respeito disso. Bom, pessoal, continuando a nossa discussão a respeito de conjugação verbal, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos tempos derivados do presente do indicativo. Bom, você já aprendeu a conjugar os verbos no presente do indicativo? E se você sabe conjugar um verbo no presente do indicativo, você sabe, por tabela, conjugar um verbo no presente do subjuntivo. E aqui já surge aquela dúvida, poxa, mas existem 2 presentes na língua? Sim, e basicamente a diferença é que o presente do indicativo, como o nome diz, indica, ele produz um efeito maior de certeza. Enquanto o presente do subjuntivo, ele tem de alguma forma uma marcação
de dúvida. Bom, e quem sabe conjugar um verbo no presente do indicativo, sabe conjugar no presente do subjuntivo. E quem sabe conjugar nos dois presentes, sabe conjugar também no imperativo, tanto no imperativo afirmativo quanto no imperativo negativo. Bom, o que a gente vai fazer agora, então, é discutir justamente isso. Quais seriam os tempos verbais que são derivados do presente do indicativo, ok? Vamos começar, então, com o presente do subjuntivo? Está aqui, ó. O presente do subjuntivo, ele vem da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Vamos pegar alguns verbos que a gente já conjugou. Eu canto, eu vejo, eu parto. Você percebe o que existe de comum aqui? Como a gente já sabe, a primeira pessoa quase sempre termina com o. Você quer aprender a conjugar um verbo no presente do subjuntivo, então? O que você faz? Você pega a primeira pessoa do singular do presente do indicativo e você tira essa terminação o. E o que você faz? Em lugar do o, você acrescenta o e. Se for um verbo do primeiro grupo terminado em ar, ou você acrescenta um a. Se for um verbo do segundo grupo terminado em er, ou do terceiro, terminado em ir. E aí acabou, né? Se você consegue a primeira pessoa do presente do subjuntivo, as outras pessoas saem naturalmente. Querem ver? Eu digo que eu, e esse é um artifício bem legal para você conjugar um verbo no presente do subjuntivo, eu digo que eu cantei. Saiu a primeira pessoa. O resto é exatamente igual ao presente do indicativo. Que tu cantes, que ele cante. Não tem uma terminação específica. Que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Vale para todos os verbos, pessoal. Conjugo ver. Que eu veja. Que tu vejas, que ele veja, que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. Olha o partir, que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Acho que você entendeu agora por que a gente diz que o subjuntivo é uma marcação de dúvida. Se eu digo, eu canto bem, é muito diferente de dizer, talvez eu cante bem. Enquanto canto é indicativo, é certeza, cante é subjuntivo, é dúvida. Agora, o mais importante desse bate-papo não é o presente do subjuntivo. O que existe de mais relevante nessa aula é a nossa discussão a respeito da formação do imperativo. Existem dois imperativos na língua, o imperativo afirmativo e o negativo. Eu uso o negativo quando houver uma partícula negativa antes do verbo, como não, nunca, jamais. E eu uso o afirmativo quando não houver essa partícula. Bom, da onde que vêm os imperativos? Vem dos dois presentes. Querem ver, então? Se eu sei conjugar um verbo no presente do indicativo, eu sei no presente do subjuntivo. Se eu sei nos dois presentes, eu sei nos imperativos. Querem ver? Vamos pegar um verbo irregular, que a gente já conjugou. Vamos pegar o verbo ver. Como é que eu conjugo esse verbo no presente? Você já sabe. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Tá legal. Vamos conjugar no subjuntivo? Tiro o e vamos acrescentar a, porque é um verbo da segunda conjugação, do segundo grupo. Como é que vai ficar? Que eu veja, que tu vejas, que ele veja, que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. Bom, conjuguei no presente do indicativo, puxei o presente do subjuntivo, olha o que vai acontecer. De repente, num passe de mágica, saiu o imperativo. Primeira coisa importante que você tem que entender é que o imperativo não é conjugado na primeira pessoa. Se ele é uma ordem, se ele é um pedido, não faz sentido fazer uma ordem, dar uma ordem, fazer um pedido a um eu. Bom, quando você vê isso aqui, parece que foi um passe de mágica mesmo. Eu vou te ajudar com algumas cores aqui. Você consegue perceber de onde que veio o imperativo? Pessoal, atenção. O imperativo negativo vem integralmente do presente do subjuntivo, sem tirar nem pôr.
Eles são exatamente iguais. E o imperativo afirmativo também vem do presente do subjuntivo. A única exceção, o tu e o vós, que vem do presente do indicativo. Com uma pequena alteração, você viu? Desaparece o S. Pessoal, você pode colocar qualquer verbo nessa tabela que você tenha a formação do imperativo. Eu sei que é uma coisa trabalhosa, mas é algo fácil se você aprende a montar essa tabela. Conjuga presente do subjuntivo, conjuga presente do indicativo, puxa o presente do subjuntivo, o imperativo vai sair. Existem pouquíssimas irregularidades aqui. Quer ver? Por exemplo, o verbo dizer. Eu digo, tu dizes. Tira o S. Dizer. Até existe essa forma, né? Mas seria muito mais comum a gente usar a forma diz. Isso vale também para o verbo fazer. Fazes. Fazer. Fica feio, né? O mais comum é dizer faz. Mas existe a forma dizer e a forma fazer, embora elas não sejam muito usadas. Mas eu repito, essas irregularidades são exceções. O importante é você aprender a montar essa tabela, que vai te ajudar a enxergar como se conjuga um verbo no imperativo. Para finalizar essa discussão, às vezes algumas pessoas perguntam, será que o correto é dizer abra a porta ou abre a porta? O que você precisa entender é que as duas formas existem. Abre vem do presente do indicativo e abra vem do presente do subjuntivo. A diferença, portanto, é que o imperativo de segunda pessoa é quando eu estou tratando o sujeito por tu. E o de terceira pessoa, quando eu estou tratando por você. Bom, pessoal, a gente vai continuar nosso papo sobre conjugação verbal, falando agora de um segundo tempo verbal fundamental, que é o pretérito perfeito, que popularmente é o nosso passado. Da mesma forma que o presente é muito importante, porque existem tempos derivados dele, o pretérito perfeito também é muito importante, porque existem tempos verbais que vão ser derivados dele. Bom, vamos aprender a conjugar alguns verbos no pretérito perfeito? Vamos começar pelos nossos verbos regulares. Vou usar os mesmos verbos que a gente já vem usando. Verbo cantar, verbo bater, verbo partir. Verbo cantar, primeira conjugação, é o verbo terminado em ar. Verbo bater, verbo da segunda conjugação terminado em er. Verbo partir, terceira conjugação terminado em ir. No pretérito perfeito, eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Aliás, uma curiosidade, eu posso utilizar um acento aqui para diferenciar esse pretérito perfeito do presente. É uma das mudanças do nosso acordo ortográfico. Mas esse acento, fica tranquilo, não é um acento necessário, é um acento facultativo. Bom, verbo bater, eu bati, tu bateste, ele bateu, nós batemos, vós batestes, eles bateram. Verbo partir, eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. Será que você conseguiu perceber um modelo aqui? Dá uma olhada, as terminações, na verdade, se repetem. Eu cantei, eu bati, eu parti. A terminação aqui é o i, né? Tu cantaste, tu bateste, tu partiste. Mudou a vogal temática, mas a terminação é a mesma, STE. Ele cantou, ele bateu, ele partiu. A terminação é U, também houve mudança apenas na vogal temática. Cantamos, batemos, partimos. Olha a terminação aqui se mantendo. Cantastes, batestes, partistes. Também houve manutenção da terminação. E, por fim, cantaram, bateram, partiram. Manutenção da terminação. Então, em azul, eu estou mostrando o que varia de acordo com a conjugação.
Em amarelo eu coloquei aquilo que vai ser sempre igual em todos os verbos. Isso significa que todos os verbos regulares do primeiro grupo, todos os verbos do segundo grupo, todos os verbos do terceiro grupo vão ser conjugados por esses modelos. Aliás, existem certos verbos que são irregulares ou até defectivos no presente, mas quando vêm para o pretérito perfeito, eles se regularizam. Agora, o que é mais importante é a gente conhecer os nossos verbos irregulares. Eu já estou falando deles há um tempo para vocês. Quais são os nossos 4 verbos irregulares importantes mesmos? Eu estou falando do ver, do ter, do pôr e do vir. E por que eles são importantes? Porque além de serem verbos muito usados, existem todos os derivados deles. Vamos lá? Começar pelo verbo ver. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Olha, o verbo ver você costuma conjugar direitinho, mas se eu pedir para você conjugar o verbo rever, você pode se atrapalhar. Eu revi, tu reviste, ele reviu. Assim como o verbo antever, ele anteviu. Assim como o verbo prever, ele previu. A gente ouve de vez em quando, não é? Ele preveu, ele reveu. É quando a gente conjuga o verbo como se ele fosse regular. Atenção aqui. Verbo ter, vamos lá. Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Se eu peço então para você conjugar o verbo reter, eu retive, tu retiveste, ele reteve. A gente ouve às vezes, ele reteu, ele deteu, ele se absteu, ele manteu. Toma cuidado, esses verbos são conjugados pelo modelo do verbo ter. E o verbo pôr? Esse verbo tem muitos derivados, não é? Então, pelo modelo do pôr, eu conjugo supor, pressupor, predispor, repor, dispor. Eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Portanto, eu repus, tu repuseste, ele repôs, nós repusemos, vós repusestes, eles repuseram. E por fim, o verbo vir. Eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes, eles vieram. Se eu pedir para você conjugar o verbo intervir, que é um verbo muito importante, eu intervim, tu intervieste, ele interveio e não interviu. Nós interviemos, vós interviestes, eles intervieram. O melhor, no caso desses verbos derivados, é você conjugar primeiro os verbos primitivos e depois simplesmente acrescentar os prefixos. E aí você vai ter, por exemplo, o verbo rever. Você vai ter o verbo deter. Você vai ter o verbo dispor. Você vai ter o verbo provir. Ok? Bom, como eu já falei para vocês, o pretérito perfeito é um tempo importante porque existem outros tempos que são derivados dele, que são conjugados a partir do modelo do pretérito perfeito. Bom, eu estou falando basicamente de 3 tempos verbais que vão ser o meu assunto agora. O imperfeito do subjuntivo, o futuro do subjuntivo e o pretérito mais que perfeito. Bom, na verdade, esses 3 tempos verbais, eles são derivados daquilo que a gente chama de tema do perfeito. E como é que você faz para encontrar o tema do pretérito perfeito? Primeira coisa importante é você se lembrar como se conjuga um verbo na segunda pessoa do singular do pretérito perfeito. Esse é o ponto de partida para você encontrar aquilo que a gente chama de tema do perfeito. Querem ver? Vamos pegar os verbos que a gente já conjugou. Verbo cantar. Bom, o verbo cantar, ele no pretérito perfeito, segunda pessoa, cantaste. Legal. E o verbo bater, bateste. O verbo partir, partiste. O verbo ver é o verbo viste, o verbo ter, tiveste, o verbo pôr, puseste, o verbo vir, vieste. Bom, você consegue perceber que as terminações são sempre as mesmas? S, T, E. Vamos encontrar, então, o tema do perfeito?
é muito simples. Basta eu cortar essa terminação. E eu encontro o tal do tema do perfeito. Canta, bate, parte, vi, tive, puse, vie. Repetindo, é pegar a segunda pessoa do singular e tirar a terminação S, T, E. Quando você encontra o tema do perfeito, você aprende a conjugar exatamente aqueles 3 tempos verbais de que eu falei. Vamos começar pelo imperfeito do subjuntivo? Como é que eu vou conjugar um verbo no imperfeito do subjuntivo? Bom, primeira coisa, existe um artifício para a gente conjugar esse verbo que acaba ajudando, que é começar a frase com uma conjunção condicional. Se eu, por exemplo, cantasse. Bom, o imperfeito do subjuntivo é justamente isso. É o tema do perfeito mais essa terminação S, S, E. Bom, e aí depois que saiu a primeira pessoa, fica mais fácil encontrar as outras, né? Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. As terminações serão as mesmas para todos os verbos. Se eu peço, então, para você conjugar o verbo ter, se eu tivesse, se tu tivesses, se ele tivesse, se nós tivéssemos, se vós tivesseis, se eles tivessem. Atenção aqui com o verbo ver, hein? Se eu visse, e não se eu vesse. E cuidado com o verbo vir. Se eu viesse, e não se eu visse. Visse, verbo ver. Viesse, verbo vir. Mais cuidado ainda com os derivados. Eu não digo, portanto, se eu mantesse, mas sim se eu mantivesse. Eu não digo se eu revesse, mas sim se eu revisse. Eu não digo se eu intervisse, mas sim se eu interviesse. Bom, a mesma coisa para o futuro do subjuntivo. Também tem um artifício aqui para nos ajudar, que é começar a conjugar com quando. Quando eu, por exemplo, quando eu tiver. Porque assim que você vai conjugar o futuro do subjuntivo, você pega o tema do perfeito e você vai acrescentar a terminação R na primeira pessoa. Depois fica fácil, né? Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. Vale para os regulares. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Atenção de novo agora no verbo ver, hein? Quando eu vir. Não vai confundir com o verbo vir, que fica quando eu vier. A mesma coisa vale para os derivados do ter, né? Eu não vou dizer quando eu manter, mas sim quando eu mantiver. Eu não vou dizer quando eu supor, eu vou dizer quando eu supuser. Bom, e para fechar, eu tenho o pretérito mais que perfeito. Como é que eu vou conjugar um verbo no pretérito mais que perfeito? Eu vou pegar o tema do perfeito e eu vou acrescentar agora a terminação ra. Vamos pegar o verbo bater, por exemplo. Eu batera. Tu bateras. Ele batera. Nós bateramos. Vós batereis. Eles bateram. E aí muita gente tem dúvidas sobre para que serve o pretérito mais que perfeito. Eu costumo brincar dizendo que o nome correto desse tempo verbal deveria ser pretérito mais pretérito que o pretérito perfeito. Ele é o pretérito do pretérito. Ele indica uma ação que é passada em relação a uma ação que já era passado. Então,
Eu digo assim, eu o encontrei na saída do cinema. Ele estava nervoso, porque 2 horas antes ele batera o carro. Bom, eu encontrei no cinema já é uma ação passada. 2 horas antes ele batera o carro, eu usei o pretérito mais que perfeito para indicar o passado do passado. Muita gente acha que a gente não usa mais esse tempo verbal hoje. Na verdade, a gente usa, mas a gente tem preferido a forma composta. Em vez de batera, tinha batido. Tinha batido, para quem não sabe, tem exatamente o mesmo valor de batera. Bom, eu disse para vocês que existem ao todo 11 tempos verbais simples em português que a gente precisa conhecer. Já falamos de 8 deles. Bom, os 3 últimos que a gente tem para estudar são os mais simples que existem, porque eles são derivados do infinitivo. E o que é o infinitivo? Ora, o infinitivo é o próprio nome do tempo verbal. O infinitivo de cantar é cantar, o de bater é bater, o de partir é partir. Pois bem, existem 3 tempos verbais que são, então, derivados do infinitivo. O futuro do presente, o futuro do pretérito e o pretérito imperfeito. Bom, vamos começar pelo futuro do presente. E, de novo, vamos pegar os verbos que a gente já tem estudado. Como é que você conjuga um verbo no futuro do presente? Ora, você pega o infinitivo, cantar, bater, partir, ver, ter, pôr e vir, e você acrescenta determinadas terminações. Querem ver? Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Essas terminações não mudam e valem para todos os verbos da língua. Não existem irregularidades de terminações no futuro do presente. Portanto, mesmo que a gente pegue um verbo complicado, irregular, como pôr, eu porei, tu porás, ele porá, nós poremos, vós poreis, eles porão. Talvez o único verbo que mereça alguma atenção aqui é um verbo como o verbo fazer, ou o verbo dizer, ou ainda o verbo trazer. E por que esses verbos merecem atenção? Porque, em tese, eu deveria dizer eu fazerei, eu dizerei, eu trarei. Mas a gente sabe que esses verbos no futuro ficam eu farei, eu direi, eu trarei. Acontece aqui esse probleminha com os verbos terminados em zer. Mas veja que mesmo no caso dessa irregularidade, ela não é na terminação. A terminação continua sendo a mesma. Eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, vós fareis, eles farão. Bom, na mesma linha eu tenho o futuro do pretérito. O futuro do pretérito também é derivado do infinitivo. Cantar, bater, partir, ver, ter, pôr e vir. E as terminações elas vão se alterar um pouquinho. Quer ver? Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Vale para todos os verbos da língua, com a particularidade do fazer, do dizer e do trazer também. Eu diria, eu traria, eu faria. Bom, e por fim, eu tenho ainda o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito vai ser conjugado de novo a partir do modelo do infinitivo. Aqui existem algumas irregularidades, não é? Por exemplo, o verbo ter vai virar tinha, o verbo pôr vai virar punha, o verbo vir vai virar vinha. Mas a regra, em geral, é a seguinte: se eu tenho um verbo, tá certo, desse grupo aqui, do primeiro grupo, o ar ele vai dar lugar a ava, eu cantava. Se eu tenho um verbo do segundo ou do terceiro grupo, a terminação vai ser ia, eu batia, eu partia. E aqui você vai perceber que as terminações são basicamente as mesmas do futuro do pretérito. Querem ver? Dá uma olhada aqui, ó.
Eu batia, tu batias, ele batia. Nós batíamos, vós batíeis, eles batiam. Então, na realidade, o futuro do pretérito é muito parecido com o pretérito imperfeito. Bom, e uma última informação aqui importante é a seguinte. Às vezes a pessoa pergunta, poxa, mas já existe um pretérito perfeito? Precisa existir também um pretérito imperfeito? Sim, porque existe uma diferença entre dizer eu estudei e eu estudava. E você, como falante nativo da língua, conhece essa diferença. Se eu digo, ele não passou de ano porque eu não passei de ano porque eu não estudei, é diferente de eu não passei de ano porque eu não estudava. Estudei é uma ação pontual, específica, e estudava sugere uma ação que se repete, que era habitual. O pretérito imperfeito é basicamente isso, é uma ação que se repete no passado. Bom, um último ponto que interessa em relação ainda à conjugação verbal é a questão das sentenças condicionais, que está dentro daquilo que a gente chama de correlação entre os tempos verbais. Em geral, o falante nativo de uma língua usa os tempos verbais com tal naturalidade que muitas vezes ele nem se dá conta das regras que ele segue. Vocês querem ver um exemplo disso? Imagine então o seguinte enunciado. Se eu, e aí eu devo preencher esse espaço com o verbo estudar, e eu devo agora usar o verbo entrar, na faculdade. Usando a sua intuição de falante, eu imagino que é perfeitamente possível montar esse enunciado dizendo, se eu estudar, eu entrarei na faculdade. Ou, como a gente diria, na linguagem mais popular, eu vou entrar na faculdade. Pois bem, essa é uma correlação esperada entre os tempos verbais dentro dessas tais sentenças condicionais. Mas vejam, não é a única possibilidade de eu usar tempos verbais aqui. Um outro modo de eu preencher esses espaços em branco seria dizer, se eu estudasse, eu entraria na faculdade. É um outro modo da gente lidar com as sentenças condicionais. E ficaria estranho misturar isso, né? Dizer algo como, se eu estudasse, eu entrarei. Ou dizer algo como, se eu estudar, eu entraria. Existe, então, aqui uma regra implícita que você segue, às vezes, sem perceber. Quando você tem a conjunção se, e logo depois você usa o futuro do subjuntivo, ou seja, estudar, a tendência é que na oração principal você jogue o verbo para o futuro do presente, entrarei. Em compensação, se depois do se vier um imperfeito do subjuntivo, se eu estudasse, a sua tendência vai ser jogar o verbo da oração principal para o futuro do pretérito, entraria. Agora, é claro que esse exemplo é muito simples porque eu estou trabalhando com verbos regulares do primeiro grupo. Agora, mesmo que sejam verbos irregulares, a correlação esperada de tempos verbais é exatamente essa. Bom, para confirmar a complexidade dessa classe de palavra que são os verbos, eu posso ainda mostrar para vocês que os verbos apresentam certas formas nominais. Pode parecer um pouco contraditório falar em forma nominal do verbo, mas existem algumas formas do verbo que não admitem flexão de tempo, por isso são chamadas de formas nominais. Basicamente, são três as formas nominais do verbo. Você as conhece. Estou falando do infinitivo, do gerúndio e do particípio. Bom, o infinitivo é o nome do verbo. Cantar, bater, partir.
E para que serve, em geral, o infinitivo? A gente vai dizer que o infinitivo serve para indicar determinadas ações que são potenciais. Em geral, o infinitivo indica algo que não aconteceu ainda, mas está na iminência de acontecer. Daí que a gente pode usar o infinitivo para formar o futuro próximo. Eu vou cantar, eu vou bater, eu vou partir. Bom, já o gerúndio, ele tem sempre a terminação NDO. Então, cantando, batendo, partindo. E o gerúndio serve para indicar ações que estão em curso, que estão acontecendo num determinado momento. Por isso, enquanto eu estiver cantando, eu posso dizer, eu estou cantando. Enquanto eu estiver batendo, eu posso dizer, eu estou batendo. É claro que eu posso usar o gerúndio no passado ou no futuro. Ontem, quando você me telefonou, eu estava cantando. Não adianta você me procurar amanhã, porque eu estarei batendo. Mas o importante é você perceber que sempre que se emprega o gerúndio, esse é o uso canônico, ele serve para indicar ações em curso. Bom, quando eu digo isso, eu peço a sua atenção especial para distinguir o gerúndio daquilo que a gente chama de gerundismo. São duas coisas diferentes. O gerundismo é um uso inadequado do gerúndio, convém evitar, justamente porque às vezes há uma tendência de se empregar o gerúndio na linguagem popular, sem que seja para indicar ações em curso. É quando, por exemplo, alguém liga para sua casa e diz, bom, amanhã eu vou estar mandando para o senhor, eu vou estar enviando para a senhora. Numa situação como essa, não se trata de uma ação em curso. Seria muito mais natural dizer, eu enviarei, eu mandarei, eu vou enviar, eu vou mandar. E esse nome que a gente dá de gerundismo é justamente para esse uso inadequado do gerúndio, porque não se trata, nesse contexto, de uma ação em curso. Bom, por fim, o particípio ele pode ter a terminação ado ou a terminação ido. Ele tem a terminação ado nos verbos do primeiro grupo e a terminação ido nos verbos do segundo e do terceiro grupo. Basicamente, o particípio em português é um particípio passado, ele indica ações passadas. Então, acho que vale a pena guardar essa ideia, não é? Infinitivo, ações potenciais, gerúndio, ações em curso, particípio, ações que já aconteceram. Agora, ainda em relação aos particípios, é importante que você saiba que existem alguns verbos que têm particípios irregulares. É o caso do verbo abrir, do verbo fazer, do verbo escrever, cujos particípios são aberto, feito, escrito, e não abrido, fazido ou escrevido. No caso desses verbos, não existem particípios regulares. Mas talvez a maior confusão no uso do particípio se dê com determinados verbos que nós chamamos de verbos abundantes. E o que são os verbos abundantes? São aqueles que têm dois particípios, os irregulares e os regulares. Querem ver alguns exemplos? Dá uma olhada aqui, ó. Pensa, por exemplo, num verbo como o verbo aceitar. Eu tenho o particípio aceitado e aceito. Eleger, elegido e eleito. Imprimir, imprimido e impresso. Valeria para ganho e ganhado, pego e pegado, pago e pagado. E muitas vezes vem a dúvida, quando eu tenho um verbo abundante, quando eu tenho esse verbo com dois particípios, como é que eu sei quando eu uso um e quando eu uso outro? Existe uma recomendação bem simples. Quando o verbo auxiliar for o ter ou o haver, o normal é usar o particípio regular. Eu tinha aceitado, eu havia elegido, eu tenho imprimido. Quando você usa como auxiliares ser e estar, a tendência é empregar o irregular. Eu fui aceito, ele estava eleito, o documento é impresso. É uma dica que funciona bem. Bom, eu já disse a vocês que, em geral, a gente vai usando os tempos e os modos verbais de uma maneira tão intuitiva que nós nem nos damos conta das regras que seguimos. Bom, vamos tentar sistematizar
um pouco melhor agora o que muitas vezes a gente vai aprendendo por intuição. Bom, existem em português, você já sabe, eu já disse isso, 3 modos verbais. Existe o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Basicamente, para que serve cada um deles? O indicativo, como o nome indica, ele traduz um efeito maior de certeza. Eu tenho ao todo 6 tempos verbais, simples aqui. O subjuntivo, ele indica de alguma forma dúvida, ele traz um efeito de possibilidade. Eu tenho 3 tempos verbais aqui. E eu tenho o imperativo, usado para indicar uma ordem ou sugerir um pedido. Eu tenho 2 tempos verbais aqui, totalizando os 11 tempos verbais do português. Pois bem, o uso do imperativo é muito simples, porque eu só tenho 2 tempos, imperativo afirmativo e negativo, você já sabe, só se usa o imperativo negativo quando eu tenho marca de negação. No subjuntivo, eu só tenho 3 tempos, passado, presente e futuro. Não há grandes dúvidas de emprego. De maneira que, em geral, quando a gente tem mais dificuldade de emprego de um determinado tempo verbal, isso se dá com o indicativo. Bom, vamos discutir um pouquinho melhor, então, o uso literal dos tempos do indicativo. E quando eu falo, atenção, em uso literal, eu não estou falando de uso correto e nem de uso mais habitual. Eu estou falando de uso de acordo com a regra, de acordo com, atenção, a definição do tempo verbal. E por que é importante você conhecer esse uso literal? Justamente para saber que existe também um uso não literal, que pode ser usado para produzir determinados efeitos. Agora, antes de entender esse uso não literal, a gente precisa entender o uso literal. Bom, eu vou pegar então aqueles 6 tempos do indicativo e eu vou discutir com um pouquinho mais de cuidado com vocês. Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos lembrar quais são esses tempos. Então, eu tenho como tempos do indicativo o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar aqui uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, eu vou marcar um determinado ponto que vai ser o meu momento de referência presente. Tá certo? Que é o momento da fala. Imagine que eu queira indicar, então, uma determinada ação que é concomitante ao momento de referência presente. Qual é o tempo verbal mais indicado para isso? O nome está dizendo, é o presente. O presente indica uma ação concomitante a esse momento de referência presente. Agora, é importante você tomar cuidado que o presente nem sempre indica essa ação pontual. Existe um presente que eu vou considerar um presente mais durativo. Como assim? Se eu digo, eu estou dando aula, esse estou tem uma validade imediata, ele vale enquanto eu estou dando aula. Agora, quando eu digo, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, você consegue perceber que é uma coisa que não tem validade só agora? É uma coisa que sempre teve validade? É um presente que se estende por toda a linha do tempo. Esses são os usos mais habituais do presente. Vamos imaginar agora que eu quero indicar uma ação que ocorre aqui. Portanto, antes do presente. Quais são os tempos verbais mais indicados? Pretérito perfeito e pretérito imperfeito. E qual é a diferença entre eles? Você já sabe, o pretérito perfeito é pontual e o pretérito imperfeito, ele é durativo, ele indica uma ação habitual. Imagine que eu queira agora indicar uma ação que ocorre aqui, ou seja, ela é uma ação passada em relação a uma que já era passado. É o passado do passado, lembra? É o tal do pretérito mais que perfeito. Legal. E se eu quero indicar uma coisa que ocorre aqui,
ou seja, depois do presente. O ponto de referência é esse. É algo que ainda vai acontecer, portanto, futuro do presente. E, por fim, o que há de mais complicado é o futuro do pretérito. Porque quando eu coloco o futuro do pretérito aqui, muita gente fala, mas espera aí, futuro do pretérito é passado? Futuro do pretérito é algo que já aconteceu? Sim, por isso o nome, futuro do pretérito. É uma ação que é posterior ao momento de referência passada, mas ela é anterior ao momento de referência presente. Bom, o que eu quero que você compreenda é que isso não significa que esses sejam os usos corretos. Eles são os usos literais dos tempos verbais, de acordo com as definições. Para encerrar essa discussão, a gente precisa conversar agora um pouquinho a respeito do uso não literal dos tempos verbais. Bom, a primeira coisa que você precisa então entender é que o uso não literal não tem nada a ver com o uso errado de tempo verbal. Então, o uso não literal, ele não é um erro. É muito comum, e isso não é um fenômeno apenas do português, que a gente use um tempo verbal em lugar do outro. E por quê? Porque desse jeito a gente consegue produzir determinados efeitos de sentido. Bom, vamos lá. Eu posso pegar um esquema que eu já fiz com vocês, com uma linha do tempo aqui, e todos os 6 tempos do indicativo. Então, eu oriento essa linha aqui em direção ao passado para a esquerda e em direção ao futuro para a direita. Será que você já conseguiu perceber que, em geral, o futuro ele é sempre uma possibilidade? Então, quando eu tenho um tempo mais nessa direção, o efeito vai ser um efeito de dúvida. Enquanto o passado é algo que já aconteceu. Eu tenho aqui um efeito de certeza. Olha, essa noção aqui é bem interessante para o uso não literal dos tempos verbais. Quando eu uso um tempo no lugar do outro e venho em direção ao passado, a tendência é o aumento da certeza. Quando vou em direção ao futuro, a tendência é aumento de dúvida. Querem ver um exemplo? Imagine, por exemplo, que um casal vai combinar de sair e o rapaz, então, vira para a moça e diz, olha, hoje à noite, então, às 9 horas, eu passo na sua casa. Ora, o esperado seria dizer, passarei, vou passar. É uma coisa que ainda vai acontecer. Mas veja que, em vez de usar o futuro, usou-se o presente. Você concorda que isso aumenta o efeito de certeza? Porque se projeta essa ação não como algo que vai acontecer, mas como algo que está acontecendo. Se eu vim nessa direção, a tendência é o aumento da certeza. Mas pode ocorrer o movimento inverso. Imagine um professor que está dando aula e um aluno pergunta, professor, quantos alunos há nessa sala? E o professor não sabe exatamente o número, diz, essa sala terá uns 30 alunos. Veja, se ele diz, essa sala tem, ele produz um efeito de certeza. Como ele não tem ele não tem precisamente na cabeça o número de alunos, ele joga para o futuro justamente para marcar como dúvida e não se comprometer. O que eu quero, então, mostrar com vocês, mostrar para vocês, é que o uso não literal, como eu disse, não é um erro. Ele tem uma funcionalidade. Agora, seria ótimo que esse nosso esquema, com certeza e dúvida, explicasse todos os casos de uso não literal dos tempos verbais. Infelizmente, ele não explica e existem alguns outros casos que vocês também precisam conhecer. Vamos lá? Vou tentar resumir. Presente histórico,
Presente de cortesia, imperfeito com valor de fantasia, futuro com valor de imperativo. O presente histórico, gente, é aquele que muitas vezes o professor usa na aula de história, quando ele diz, no dia 7 de setembro de 1822, é proclamada a independência do Brasil. Ora, é uma coisa que já aconteceu. O normal seria utilizar, portanto, o pretérito perfeito. Foi proclamada. Mas se usa o presente para valorizar aquele acontecimento, para aproximar o discurso da história do momento presente. É um efeito que a gente chama de presentificação. Isso é muito comum, como eu disse, em textos históricos. Um outro caso é o que eu chamo de presente de cortesia, que na verdade não é exatamente o presente. Aqui a gente tem o emprego, normalmente, do pretérito imperfeito ou do futuro do pretérito, mas com valor de presente. Para quê? Para aumentar o efeito de cortesia. Então, você virar para alguém, em vez de dizer eu quero, você diz eu queria. Em vez de dizer, você pode me fazer um favor, você poderia. Emprega-se o futuro do pretérito e o imperfeito com valor de presente para aumentar a gentileza. Imperfeito com valor de fantasia? Bom, você conhece aquela fórmula com que as histórias infantis começam. Era uma vez. Talvez por esse motivo, quando a gente usa o era, a gente tem uma tendência a se projetar para esse mundo da fantasia. Então, é uma criança que vira para outra. Agora, eu era o bandido e você era a polícia. Aqui existe aquela famosa canção do Chico, talvez você conheça, chamada João e Maria, que ele começa dizendo, agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. É a projeção para o mundo da fantasia por meio do imperfeito. E o futuro com valor de imperativo. Pensa nos 10 mandamentos. Quando se diz, por exemplo, não matarás, ninguém está falando que essa ação é uma ação futura. Na verdade, é uma maneira elegante de dizer não mates. O futuro com valor de imperativo acaba produzindo o efeito de cortesia. Agora, alguns usos não literais, eles vão além da intuição. Porque acho que todos esses casos aqui você conseguiria explicar com a sua intuição de falante. Você quer ver um último caso? Você já ouviu falar da possibilidade de se usar o pretérito mais que perfeito com valor condicional? Estranho isso, não é? Vamos lá. Um exemplo de verdade, um exemplo de alta literatura. Estou falando de Luís de Camões, essa aqui é uma estrofe de Os Lusíadas, estrofe 14 do canto 7, uma estrofe linda dos Lusíadas, em que se fala sobre a capacidade portuguesa de navegação no século XV, no século XVI, e num determinado momento se diz, se mais mundo houvera, lá chegara. Olha o uso 2 vezes do pretérito mais que perfeito. Mas você entende que ele é usado com valor condicional? Se mais mundo houvesse, lá chegaria. É um uso bastante formal do pretérito mais que perfeito, que nesse caso do Camões se justifica também por uma necessidade métrica, por uma necessidade de garantir a rima com o verso anterior.